Foi assim que eu saí de um negócio de 70 mil por ano para um negócio de 200 mil por ano, com meus cursos e mentorias, aplicando 3 ajustes que você também pode fazer no teu negócio. Se você chegou aqui no meu canal de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Rômulo Bandeira, sou mentor de experts, mentores e infoprodutores que querem acelerar seus negócios digitais para múltiplos 5 dígitos por mês e 6 dígitos por ano. E aqui nesse vídeo eu vou te entregar os 3 ajustes que eu fiz lá atrás em 2022 que me fizeram sair de um faturamento de 70 mil por ano para 200 mil por ano no ano seguinte, que você também pode aplicar no teu negócio. Indo direto para o primeiro ajuste, eu falo de um ajuste de posicionamento. E o que aconteceu, né? Lá naquela época, em 2022, eu me posicionava como um expert que ajuda pessoas a viverem de infoprodutos. Então essa era a minha promessa. Só que qual que era o ponto aqui? Primeiro, viver de infoprodutos é uma realidade muito diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que precisava de 3 mil reais para viver de infoprodutos. Tem gente que precisava de 10 mil reais para viver de infoproduto. Tinha gente que precisava de 20 mil reais para viver de infoproduto. Logo, eu atraía pessoas um tanto diferentes. Era difícil entender quem que era exatamente o meu cliente ideal. E um outro ponto aqui, infoproduto era um termo que abria um leque infinito, né, de possibilidades. Então, eu atraía pessoas que queriam criar e-books, pessoas que queriam criar cursos, pessoas que queriam criar comunidades, consultorias, mentorias, ferramentas, templates, enfim. Então eram pessoas que tinham necessidades muito diferentes umas das outras, tinham dores muito diferentes umas das outras e viviam uma realidade muito diferente. E como o meu público então era um público muito diverso, era difícil me conectar com alguém, sabe? Era difícil ali o processo de venda também, então acabava que eu sofria muito para fechar cada venda porque eu tinha que explicar muita coisa, visto que as pessoas eram de perfis ali tão diferentes. E aí o ajuste de posicionamento que aconteceu foi que eu saí da promessa de te ajudo a viver de infoprodutos e vim para a promessa de te ajudo a acelerar seu programa de mentoria para múltiplos 5 dígitos por mês, 6 dígitos por ano. Ou seja, eu saí do infoprodutos e foquei em alguém que queria escalar o seu programa de mentoria como um produto principal, já que era isso que eu vinha fazendo e construindo já no meu negócio. Então, focando em um produto específico, eu comecei a me comunicar com pessoas que ou já tinham mentoria ou que desejavam criar uma mentoria. Isso fez com que o meu perfil de cliente ideal se tornasse mais específico. E aí, todo o restante do negócio, e aqui eu falo de comunicação, produção de conteúdo, narrativa, tudo ficou mais fácil de fazer. Então, quando eu entendi que se posicionar para um público mais específico fazia muito mais sentido do que se posicionar para um público mais amplo, isso foi uma grande virada de chave no meu negócio e impactou diretamente no meu faturamento. O segundo ajuste foi sair de um modelo de negócio onde eu abria turmas de mentoria a cada 3 meses e implementar uma mentoria perpétua, ou seja, uma mentoria que está sempre aberta, aceitando novos membros dentro dela. Porque qual que era a realidade que eu vivia lá em 2022? Eu já tinha um programa de mentoria, só que ela era uma mentoria onde eu abria turma e a turma tinha começo, meio e fim. E aí só quando acabava uma turma eu fazia um novo movimento de lançamento, abria uma outra turma com começo, meio e fim. Então, eu tinha 2 perdas aqui de faturamento. Uma das perdas era entre a lacuna da abertura da turma, né, até a próxima abertura. Então eu tinha picos de faturamento na abertura e tinha vales ali sem faturamento entre uma abertura e outra. E eu também perdi uma segunda fonte de receita, que é a receita de renovação. Por quê? Uma mentoria que tem começo, meio e fim, ela transmite essa ideia para o mentorado de algo finito. Ah, eu tinha X meses com o Rômulo, essa era a grade de conteúdo, eu já vi tudo o que eu tenho para ver com ele, então não faz sentido no final dessa mentoria eu comprar de novo a próxima turma para ver a mesma coisa, percebe? Então eu perdi também essa receita de renovações de mentoria para mais um ciclo comigo, que é algo que quando eu virei a chave e implementei um modelo de mentoria perpétua, que estava sempre aberta, sempre aceitando novos membros dentro dela,
Em vez de entregar conteúdo ali numa sequência e ao vivo, me encontrando com os mentorados do grupo que eu abria, eu simplesmente gravei todas as trilhas, coloquei numa área de membros, transformei os encontros de mentoria em encontros de folha em branco, de hot seat, onde cada mentorado vinha com as suas dúvidas, abria o microfone, tirava dúvidas comigo. Quando concluía, fechava o microfone, o outro vinha abrir o microfone, tirava as dúvidas dele, e assim eu atendia várias pessoas em grupo, tirando dúvida num encontro muito mais rico. O próprio grupo, né, acabava aprendendo muito e acaba aprendendo muito uns com os outros, porque a minha mentoria ainda funciona nesse formato, inclusive. Então, essa mudança de formato de entrega, de abertura de turma para uma mentoria perpétua, me ajudou nesses dois sentidos. Tanto a ter um faturamento frequente, eu não tenho mais picos e vales de faturamento, porque ela está sempre disponível e vendendo toda semana. Então eu tenho faturamento frequente dela. E tenho receita de renovação, porque as pessoas entram na mentoria, elas têm um ciclo inteiro para avançar, mas quando chega no fim do ciclo e elas saíram daqui para cá, elas querem renovar para mais um ciclo para continuarem crescendo. Então, enquanto a abertura de turmas de mentoria traz a ideia de começo, meio e fim, uma mentoria perpétua que está sempre aberta traz a ideia de acompanhamento continuado, onde no fim do ciclo o mentorado pode renovar para mais um ciclo com você, para continuar sendo acompanhado e orientado por você. E isso também impactou, né? Isso refletiu aí nesse crescimento de faturamento entre um ano e outro. E o terceiro ajuste que eu implementei foi parar de pular de galho em galho buscando sempre a nova estratégia, o novo funil, aquilo que eu ainda não sabia, né? Que era uma coisa que eu fazia sempre. Eu falava que eu acompanhava muitos players, eu via muita gente fazendo muita coisa, eu queria fazer as mesmas coisas que eu via outros players fazendo, então copiava muito a estratégia, sem ter acesso à estratégia inteira, né? Somente ao que eu via. Então era muito esforço para pouco resultado. E quando eu entendi isso, que fazia mais sentido, ao invés de pular de galho em galho, então tentando aplicar tudo o que eu via as pessoas fazendo, eu repetir uma estratégia até eu validar a estratégia, amadurecer a estratégia, melhorar a estratégia, eu saí então desse esforço para pouco resultado, para uma rotina, onde eu basicamente comecei a implementar a mesma coisa, semana a semana, mês a mês. E isso me permitiu ir refinando muito a estratégia e, consequentemente, o resultado. Qual foi o impacto disso na prática? Por exemplo, enquanto no começo eu precisava fazer ali, por exemplo, 10 calls de venda para fechar uma mentoria, o fato de repetir o meu processo me fez lapidá-lo a ponto de fechar a cada 10 calls 5 mentorias, 6 mentorias, percebe? E se a gente começa a criar uma proporção disso, imagina, se a cada 10 calls eu fecho uma e a minha meta no mês é fechar 5 mentorias, eu preciso fazer 50 mentorias. Agora, se de cada 10 calls eu fecho 5 e a minha meta é fechar 10 mentorias no mês, eu preciso fazer 20 calls. Então, quanto mais eu fui refinando o processo, mais a minha rotina me permitiu ser melhor naquilo que eu vinha fazendo, mais a minha rotina me permitiu chegar no resultado com menos esforço, inclusive, do que eu empregava lá atrás, enquanto eu aplicava muitas coisas uma só vez. E aí, quando eu passei a aplicar a mesma coisa várias vezes, eu consegui ser muito melhor executando aquilo e consegui, por consequência, gerar muito mais resultado para o meu negócio. E para fechar, eu sei que eu prometi 3 ajustes, mas eu vou te entregar um quarto ajuste aqui de bônus, que foi, sem dúvida, encontrar mentores que já tinham o resultado que eu queria ter. Então, muito dessas viradas de chave que aconteceram vieram quando eu decidi que eu não sabia de tudo, quando eu deixei o meu ego, inclusive, né, ser ali, desinflado e falar, cara, tem gente que já chegou lá, tem gente que já enfrentou os desafios que tu enfrenta agora, então não tem sentido de ficar aí batendo cabeça, tentando descobrir sozinho o caminho, sendo que você pode pagar para acessar uma pessoa que já trilhou esse caminho e vai te entregá-lo muito mastigado. Então, quando eu entendi isso e comecei a sentar nas mesas certas de pessoas que já tinham o exato resultado, o exato modelo de negócio que eu queria ter,
muitas dessas chaves começaram a virar. E eu posso falar que encontrar a orientação certa foi um fator decisivo para que esses ajustes todos pudessem funcionar e para que eu conseguisse acelerar e mais do que triplicar, né, o faturamento aí entre um ano e outro e continuar acelerando esse crescimento agora em 2024 também. É isso então, espero que tenha feito sentido para você. Se fez, me deixa saber, deixa teu comentário aqui embaixo desse vídeo. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do que vai rolar daqui para frente. Deixa teu like também nesse vídeo para que o YouTube entenda que ele é bacana e ele entregue para mais pessoas e me ajude a alcançar mais pessoas também com essa mensagem. E no mais, eu espero te ver por aqui ao longo dos próximos vídeos também do canal, beleza? Deixa o meu abraço e até a próxima!